A Babilônia foi um dos maiores e mais imponentes impérios que já passou pela Terra. A sua cultura, as suas leis e os seus governantes ecoaram pelos milênios. Contudo, não diferente de outros impérios, a Babilônia chegou ao seu fim e, com o passar do tempo, caiu em completo esquecimento. Até que um brilhante arqueólogo mudou essa história, trazendo à luz o que estava perdido. Seu nome era Robert Coldewey. Robert Johann Coldewey nasceu em 1855, em Blankenburg, na Alemanha. Terminou o ensino secundário na cidade de Altona, num conhecido colégio fundado pelo rei Christian VI. Posteriormente, ele migrou para Berlim, onde ingressou no ensino superior e iniciou seus estudos em arquitetura e história da arte. Coldewey também tinha grande interesse em arqueologia e começou então a estudar esse assunto por conta própria, o que fez mudar de ramo futuramente. Em 1882, Coldewey se inscreveu como participante da escavação da antiga Assos, na Turquia, onde aprendeu diversos métodos de escavação e desenvolveu uma série de novas técnicas, sendo talvez as mais importantes o método de identificação de arquiteturas, a melhor maneira de contornar vestígios antigos e o método de separação de tijolos de barro, sendo este último método particularmente importante durante futuras escavações. Alguns anos depois, Coldewey liderou diversas escavações pelo mundo, incluindo Grécia, Itália e Ásia Menor, e o seu nome ficara então conhecido por acadêmicos e profissionais da área. Durante todo o período de vida de Coldewey, a Alemanha, bem como grande parte da Europa, vivia o auge do período iluminista, que sobrevalorizava o racionalismo e o ceticismo, afirmando veementemente que tudo aquilo que não pudesse ser imediatamente evidenciado ou substancialmente comprovado merecia o total descrédito por parte de todos. Mesmo que existisse a possibilidade de futuramente surgirem evidências ou mesmo provas sobre um dado tema em questão. E não é difícil prever que o principal alvo de ataque dessa nova filosofia foi, e posso dizer que continua sendo, a crença judaico-cristã, então presentes na Europa em sua maioria. Afirmações feitas pelos críticos de cunho iluministas da época diziam constantemente que a Bíblia não passava de um conjunto de histórias inventadas para propagandear o judaísmo. Os relatos bíblicos não podem ser levados a sério, sendo frutos da imaginação de seus autores. O Pentateuco é uma compilação muito mais tardia do que a sua leitura dada, e seus reinos definitivamente nunca existiram. O irônico é que, à época, a base da argumentação deles era justamente a falta de conhecimento disponível sobre o assunto, ou seja, o fato de ainda não se ter achado evidências sobre a cidade e os reinos citados na Bíblia era o pano de fundo para afirmar que esses nunca teriam existido. Contudo, havia sim evidências literárias fora o texto bíblico que demonstravam conhecimento dos antigos gregos sobre os reinos anteriores a eles, dentre estes o da Babilônia. Um exemplo comumente disseminado à época provém dos relatos de Heródoto. Heródoto de Halicarnasso viveu entre os anos 485 e 430 a.C. É considerado para muitos o primeiro historiador pesquisador e ficou conhecido como o pai da história descritiva.
Um de seus objetivos ao dar início à documentação histórica dos eventos foi para que a humanidade não se esquecesse dos erros já cometidos, e muito menos que voltasse a repeti-los. Em seus relatos, Heródoto menciona inúmeras disputas e guerras que cercavam a Grécia e seus vizinhos. Mas ele não se deteve apenas aos acontecimentos contemporâneos que estavam ao seu redor. Heródoto trouxe também um dos primeiros compilados dos acontecimentos dos tempos antigos que temos notícia. Entre estes relatos estavam os do Império Babilônico, em que podemos destacar um trecho da descrição de sua queda perante os persas. Convencido, portanto, de que a Babilônia agora estava condenada à destruição, Zópiros foi a Dário e perguntou-lhe se a captura da cidade era realmente de suprema importância para ele. E, ao ser informado que era, se propôs a inventar uma maneira de trazer por meio de seu próprio ato e iniciativa, pois, na Pérsia, qualquer serviço especial ao rei é muito valorizado. Estes argumentos foram levantados por alguns estudiosos e cristãos à época, com o intuito de defenderem a sua fé e costumes. Contudo, seus esforços para se opor ao crescente movimento ceticista foram em vão. Os críticos da narrativa bíblica não aceitavam senão provas palpáveis e empíricas imediatas. Logo, com base em apenas exercícios de imaginação e conjectura, esses críticos se lançaram ao mundo afirmando que a narrativa histórica bíblica não teria nenhum crédito. Estes foram os pais dos atuais críticos bíblicos e fundadores de famosas escolas ceticistas europeias. Porém, trataremos dessas pessoas mais a fundo em uma outra oportunidade. É importante chamar a atenção para dois grandes erros na linha de pensamento dos críticos então. O primeiro é a subversão do pensamento científico, que até então necessitava de evidências para embasar uma tese, e que agora a falta de evidências era a evidência para sustentar uma tese. Isso é o mesmo que afirmar que a falta de conhecimento sobre algo ou algum evento é evidência suficiente para acreditar que algo ou algum evento nunca tenha existido ou ocorrido. O segundo grande problema é que tamanho rigor era somente aplicado à Bíblia e a mais nenhuma obra histórica, com um claro objetivo de se propagandear, ainda que de maneira temporária e leviana, que os textos nela contidos eram forjados e não condiziam com a realidade dos fatos. Veja, se tratarmos com o mesmo rigor histórias e obras literárias amplamente aceitas como a Ilíada de Homero, textos de Platão ou até mesmo a narrativa histórica de Alexandre Magno, teríamos sérios problemas em confirmar a sua autenticidade e provavelmente teríamos de abandoná-las ao esquecimento. Desde o final do século XIX até cerca da metade do século XX, diversas notícias de grandes achados e descobertas vindos na região do Oriente Médio chamaram a atenção de toda a Europa, incluindo a comunidade acadêmica, o que proporcionou um massivo número de pessoas indo àquela região com o objetivo de talvez encontrar algo interessante, com a finalidade de que pudessem vender ou apenas para ter um item de colecionador raro na estante de sua sala. Essas pessoas eram, em sua maioria, aventureiras e, portanto, completamente leigas e despreparadas para lidar com artefatos antigos. O número de peças e achados que foram, neste período, destruídos ou contrabandeados é enorme e representa uma grande perda para a reconstrução histórica de diversas culturas e sítios antigos. Talvez o único benefício que veio de tudo isso é que, com tamanho alvoroço em torno dos achados do Oriente Médio, diversas fundações e escolas de arqueologia se apressaram e propuseram-se a iniciar as suas buscas.
Muitas expedições logo começaram a ocorrer e a expectativa era que, dada a região alvo destas expedições, muitas cidades e monumentos logo fossem encontrados e desenterrados, principalmente aqueles escritos na Bíblia. Mas, para a frustração de muitos, os achados demoraram a vir, e mesmo quando vinham, eram pequenos objetos sem muita informação, sendo diversas vezes catalogados e guardados, a fim de que no futuro pudessem ser corretamente identificados. Uma das cidades de grande interesse era, sem dúvida, a Babilônia. Por sua localização estar bem descrita na Bíblia e em outros documentos antigos, era muito provável que, mais cedo ou mais tarde, ela fosse encontrada. Ela deveria se encontrar em algum ponto ao longo das margens do rio Eufrates, nada muito longe disto. Muitas caravanas partiram em busca da antiga cidade, varrendo praticamente a totalidade das margens do rio, porém sem nenhuma evidência de que alguma ruína estivesse ali. Mais uma história chamou muita atenção durante as buscas. Durante as expedições, os arqueólogos precisavam de pessoas que conhecessem a região do deserto iraquiano e os guiassem em segurança por ela. As pessoas que fizeram esse papel foram os povos beduínos. Esses povos moraram no deserto por gerações e gerações sucessivamente. Estima-se que eles se estabeleceram na região por volta de 850 a.C., construindo um complexo de assentamento de oásis e campos pastorais. Contudo, segundo eles próprios, a sua origem remonta a cerca de 6.000 anos, coincidindo em dado momento com a origem abraâmica dos judeus. São pastores de ovelhas, criadores de cabras, camelos e também comerciantes. Na maioria dos casos, não têm estudos e conhecem muito pouco do que há além de suas terras e região. Não sabem dizer quem são os governantes de seu país, nem mesmo o presidente. Contudo, chama a atenção o fato deles saberem recitar com precisão a genealogia de dezenas de parentes e familiares que os antecederam. Durante as buscas, os guias beduínos entenderam que as ruínas que os arqueólogos procuravam talvez pudessem ser um antigo monte que era-lhes apresentado por seus pais e pelos pais de seus pais. Era-lhes dito que no local onde havia aquele monte, outrora existira um enorme reino, que a sua destruição ocorreu de tal maneira que ninguém nunca mais voltara a habitar ali. Então, trataram de falar aos pesquisadores que o local que eles buscavam não estava às margens do rio, mas em outro lugar. Intrigados, porém sem nada a perder, os pesquisadores partiram em direção ao local deste monte. Então a caravana foi conduzida até esta colina. Ela era conhecida pelos beduínos pelo nome de Rio Babel, cuja tradução seria Colina de Babel ou Monte de Babel. Se você reparar bem, não é um monte que chame a atenção. Também não chamou a atenção de nenhum arqueólogo que lá estava. Era muito difícil de acreditar que tamanho reino teria se reduzido somente àquele monte. E além disso, era muito pouco provável que a cidade estivesse tão distante do rio, indo contra tudo o que sobre ela havia sido relatado. A cidade deveria ser cruzada pelo rio Eufrates, e portanto era esperado que ela ao menos estivesse próxima às margens dele, como a quase totalidade dos antigos reinos e impérios. Logo, a hipótese levantada pelos beduínos fora descartada, e a caravana retornara então da expedição.
o retorno de várias expedições à Europa, a informação sobre a existência do Monte Rio Babel chamou bastante a atenção de Coldwell, que não descartara tão imediatamente a possibilidade que ali pudesse ser o mausoléu da antiga cidade, apesar da improbabilidade devido à distância atual do curso do Eufrates. Pouco tempo depois, levantou-se a suspeita que o rio Eufrates poderia ter mudado seu curso ao decorrer dos séculos, e seu leito atual ser diferente do leito à época da cidade. Essa hipótese vem do conhecimento que diversos rios já catalogados mudaram seus cursos durante o decorrer da história, pelos mais diversos motivos, seja pela construção de diques ou barragens, pela mudança na direção do fluxo de uma nascente, por terremotos ou assoreamento. Um bom exemplo disso é o Rio Amarelo, situado na China. Este rio mudou seu percurso ao menos 20 vezes durante o decorrer da história chinesa, em uma taxa que varia entre 100 a 200 anos para cada mudança. A real possibilidade que o Eufrates teria mudado seu curso durante o decorrer dos séculos foi suficiente para motivar Coldwell a organizar uma expedição na região apontada pelos beduínos. Coldwell esperou então ser nomeado líder para a expedição pela Sociedade Oriental Alemã, que era a instituição que arcaria com todas as despesas necessárias. Assim que fora nomeado, partiu em direção ao Iraque em 1898, viajando com Edward Shaw, um doutor em línguas orientais, com o objetivo de encontrar um lugar ideal para o início dos trabalhos. Liderando uma equipe de cerca de 200 pessoas, começou as escavações em 1899, partindo do lado leste do Monte Kars. As escavações foram minuciosas e cansativas, uma vez que estavam sendo realizadas por camadas, para que nada fosse ocasionalmente avariado ou destruído, e para que cada objeto encontrado fosse corretamente catalogado em seu período histórico. Logo começaram a vir à tona pequenos cerâmicos, cacos quebrados e pequenos tijolos soltos. Com algumas semanas de escavação, começou a surgir o limiar do que parecia ser uma grande construção. Na primavera do mesmo ano de 1899, o que Coldwell e sua equipe encontraram assombrou os céticos e virou notícia em todo o mundo. Uma muralha de 9,5 metros de altura por cerca de 3 de largura, feita de tijolos de pedra vermelha com branco, recoberta com azulejos azuis e adornada com imagens de leões, touros e dragões. Era a parede do caminho processual da Babilônia.